Salve, salve torcida, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, daqui a pouco o Vascão vai entrar em campo aí para enfrentar o Brusque em São Januário pela Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos falar muito desse jogo aí, a escalação do Vasco, o que esperar dessa partida. Também vamos falar aqui das declarações do Rodrigo Caetano a respeito aí da sua possível volta ao Vasco. Também vamos falar da reunião que está acontecendo agora, pelo menos na hora que eu estou gravando o vídeo, lá em São Januário aí, dos executivos da 777 Partners que já estão no Brasil e estão se reunindo nesse momento com os dirigentes do Vasco, hein? Mas antes de começar o vídeo, deixa aquele like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho para você não perder nada, receber todos os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal Vamos Vasco, ficar muito informado aí com as notícias do Vascão, sempre por dentro do que está acontecendo lá dentro do nosso clube. Dá essa moral aí para ajudar a gente a chegar a 170 mil inscritos. Se inscreve aí, compartilha também com os seus amigos vascaínos. Bom, pessoal, o Vasco vai entrar em campo daqui a pouco às 7 horas da noite em São Januário para enfrentar o Brusque pela Série B do Campeonato Brasileiro. Jogo com transmissão somente do Premier Clubes. O Vasco buscando aí se manter dentro do G4 e mais, né, progredir dentro do G4, né, ultrapassar o Sport, né, o Sport já tropeçou na rodada e também, quem sabe, torcer aí por um tropeço do Bahia, que está na segunda colocação hoje com 16 pontos. Em caso de vitória, o Vasco chegará a 17 pontos e também, se o Cruzeiro tropeçar, ficará apenas a 2 pontos da liderança da competição, né? O Vasco tem que secar bastante aí nessa rodada, o Cruzeiro e o Bahia principalmente, né? Para conseguir progredir dentro do G4 e ficar menos ameaçado pelos times que vêm atrás, né? Como o Novo Horizontino, o Grêmio, que será adversário do Vasco no próximo dia 2, é a próxima rodada. Depois desse jogo contra o Brusque, o Vasco enfrenta o Grêmio em São Januário, né? Importantíssimo, uma vitória hoje e, claro, vencer o Grêmio também para dar uma maior tranquilidade aí para o Vasco seguir tranquilo dentro do G4. Mas hoje, torcedor vascaíno promete empurrar o Vascão para mais uma vitória. É importantíssimo, extremamente importante esses 3 pontos. Enfrenta um adversário que está na 9ª colocação e o Vasco joga em casa, né, cara, com o apoio do seu torcedor, empurrado aí, com certeza, por mais de 20 mil torcedores vascaínos. Se eu não me engano, mais de 21 mil ingressos foram vendidos. O torcedor vai empurrar muito o Vasco hoje em São Januário por essa vitória. Hoje vamos ter aí retornos importantes à equipe do Vasco. Yuri Lara está de volta e também o meio campista Nenê. E também tem uma dúvida, né, quem será o lateral direito no lugar do Gabriel Dias, que tomou o 3º cartão amarelo. Tudo indica que o Everton será o titular da equipe, né? No ataque também tem uma possível dúvida, né? Se entra o Figueiredo, que se queixou de dores durante a semana, ou se entra aí como titular pela primeira vez o Carlos Palácio, né? Fazendo a sua estreia no time titular do Vasco. Ele que deu uma entrevista coletiva dessa semana muito interessante, falou a respeito do Nenê, também falou a respeito da titularidade. Ele disse que encara tudo com naturalidade, que obviamente pode ser que aconteça a titularidade do jogador, mas ele mantém os pés no chão, sempre tenta buscar ajudar a equipe. Ele confessou que por mais que ele esteja entrando no segundo tempo, sempre acha melhor iniciar os jogos, né? Porque ele entra mais no clima da partida. Quando ele já entra no segundo tempo, os jogadores estão cansados e não tem tantos companheiros assim para auxiliar ele no ataque, né? Você vê que sempre ele é soberano ali quando entra no segundo tempo, né? Ele faz a diferença e você vê sempre ele acima dos demais, né? Porque também, além dos jogadores ser bem mais limitados do que o Carlos Palácio, ele também está descansado, né? Os jogadores, por exemplo, como Figueiredo, Gabriel Peck, já estão bem cansados, desgastados durante os jogos. Por isso que o Carlos Palácio sente falta ali de ter companheiros mais descansados ao seu lado, né? E ele iniciando o jogo como titular pode ser extremamente importante para o Vasco. Na minha opinião, o Zé Ricardo deveria mexer nesse time aí, tirando o Raniel, colocando o Figueiredo de centroavante e o Carlos Palácio ganhando a vaga do Raniel no time, né? Mas tudo indica que a provável escalação do Vasco logo mais deve ser Thiago Rodrigues, o Everton, a zaga com Quinteiro, também aí Anderson Conceição, Edmar na lateral esquerda, Yuri Lara de volta aí na marcação no meio campo, jogando ao lado do Andrei Santos, mais à frente na armação Nenê, Figueiredo ou Palácios, tem essa dúvida ainda, também aí o Gabriel Peck e o Raniel de centroavante. Esse será o provável Vasco, muito provável time que vai entrar em campo daqui a pouco às 7 horas da noite para vencer o Brusque de qualquer maneira, meu amigo. Tem que vencer esse jogo. No empate é péssimo pro
Vasco, uma derrota nem se fala, né? Tem que conseguir esses 3 pontos para progredir cada vez mais e pegar uma confiança também maior dentro da Série B, né? O Vasco tinha tudo para ter vencido o Guarani no último jogo, na semana passada em Manaus, desperdiçou uma chance extremamente importante. Era um jogo fora de casa, vale sempre lembrar que era um jogo fora de casa. O Vasco tinha totais condições de ter vencido o Guarani, mas esbarrou muito nas suas limitações, nas limitações do ataque do Vasco, que vem sendo um dos piores ataques aí do futebol brasileiro. Não consegue fazer gol com facilidade e pelo contrário, né? E marca pouquíssimos gols durante a temporada, né? A zaga já vem sendo o contrário, né? Muito questionada o ano passado, muito mal durante o Campeonato Brasileiro da Série B do ano passado. Esse ano o Vasco conseguiu corrigir o problema defensivo, mas o problema passou a ser no ataque, né? Que não consegue fazer gol, diferentemente do ano passado, quando a gente tinha um G mancando. O Nenê também estava mais inspirado, né? Conseguia fazer muitos gols aí. O Nenê, quando voltou pro Vasco, estava fazendo muitos gols, praticamente todo jogo ele estava balançando a rede. Só que aquilo ali não foi o suficiente pro Vasco conseguiu acesso, até porque o nosso maior problema era na defesa e era só cruzar dentro da área, que era gol do adversário, né? Hoje a história mudou, hoje a história se inverteu, o Vasco consegue se defender bem, toma poucos gols, mas não consegue fazer gols, né? Tomara que isso mude o mais rápido possível. A gente espera que agora, no meio do ano, com a abertura da janela aí para o mercado de transferências, o Vasco consiga contratar pelo menos uns 2 jogadores de qualidade de peso para serem titulares, um centroavante e mais um camisa 10, que é extremamente importante para auxiliar o Nenê nessa criação no meio campo do Vasco, né? Deixa aí nos comentários qual é o seu palpite pro jogo de logo mais contra o Brusque. Na minha opinião vai ser 2-1 Vasco, hein, cara? O Vasco vai vencer hoje 2-1 aí, um gol do Peck e outro aí, quem sabe, do Figueiredo, se jogar como titular, né? Vai balançar a rede mais uma vez em São Januário. Bom, pessoal, os executivos da 777 Partners estão no Rio de Janeiro e já estão em reunião com alguns representantes da diretoria do Vasco, né? Eles estão tratando diversos temas e, obviamente, a chegada da proposta oficial para a compra da SAF do Vasco, né? Até o momento, o Vasco ainda depende da situação do Conselho Deliberativo para marcar novamente uma votação dos beneméritos, também aí do sócio torcedor do Vasco, né? Ainda depende de alguns pontos para concretizar a venda logo do Vasco, né? O torcedor está agoniado para acontecer logo essa venda. Tem uns que ainda tem um pé no chão, fica com o pé atrás quanto aí a possibilidade de acontecer, sei lá, um golpe ou alguma coisa der errado e o Vasco não conseguir ser vendido e esses beneméritos aí, esse Conselho Deliberativo atrapalhar a vida do Vasco, como sempre vem fazendo durante anos, né? A gente espera que isso não aconteça e que o Vasco seja vendido o quanto antes. Os representantes aí da 777 Partners deverão assistir hoje a partida entre Vasco e Brusque e também, quem sabe, podem entrar em contato com o diretor Rodrigo Caetano, que já falou a respeito dessa possibilidade de vir trabalhar no Vasco. Acompanhe um trechinho do que disse o Rodrigo Caetano sobre a possibilidade dele vir trabalhar novamente no Vasco. Thiago, assim, eu não tive nenhum convite. Não, por óbvio que eu não abriria esse tipo de conversa. Sob contrato ainda com o Galo. Se fosse qualquer coisa que fizesse parte até do meu planejamento de carreira, uma mudança, tanto o presidente como, né, o órgão colegiado formado pelos 4S saberia. Se eu fosse ter uma conversa com outro clube ou com outro projeto. Tenho contrato até o final do ano, pretendo cumprir e talvez no momento certo aí a gente converse. Por outro lado, é óbvio que eu me sinto honrado pelo nome estar sendo veiculado no Vasco. É um clube que a nível nacional me deu a grande oportunidade da minha carreira, quando eu saí do Grêmio lá pro Vasco. Sei do carinho, do respeito e principalmente até gratidão por parte de toda a torcida vascaína. Pois é, ele tá deixando bem claro aí que a prioridade dele no momento é tratar do assunto com o Atlético primeiro, né, cara? Ele tá com um contrato ainda para ser renovado, se encerra em dezembro, e caso não renove esse contrato, ele pode vir pro Vasco a partir do ano que vem. Segundo ele próprio, ele pretende cumprir com esse contrato aí, que se encerra, como eu disse, no último mês do ano, e o Vasco vai ter que procurar um outro profissional, porque a 777 Partners tem o interesse de trazer um profissional aí para trabalhar no departamento de futebol já agora em julho, assim que eles assumirem o poder do clube, né? Pode ser que o Rodrigo Caetano esteja descartado, a menos que ele reveja alguns conceitos e o Atlético Mineiro tope em liberar ele para o Vasco. Deixa aí nos comentários o que você acha da chegada dos norte-americanos e também aí a possibilidade bem remota até o momento do Rodrigo Caetano ser dirigente do Vasco.
Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado. Lembrando a galera que vai ter pós-jogo assim que acabar a partida aí, Vasco e Brusque, se Deus quiser, com a boa vitória do Vascão. Deixa aí embaixo nos comentários, explode os comentários aí qual o seu palpite. Esse jogo de logo mais aí do Vascão, hein, pessoal? Tamo junto, forte abraço, saudações vascaínas a todos, é nóis.